3 de setembro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Eterno, adorando ao Deus único e verdadeiro. Não há outro, viu, irmão e irmã? Não há outro Deus. Só o nosso Senhor é Deus, o grande eu sou, aquele que enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para nos salvar. Bendito é o Senhor, Todo-Poderoso. Graças nós te damos, Senhor. Adoramos o Senhor, dependemos do Senhor, buscamos todos os dias o teu favor, imerecido. Não merecemos, mas buscamos o teu favor. Pedimos que o Senhor nos receba na tua santa presença como adoradores. É por isso que estamos aqui, para te adorar. Pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor nos livre e afaste de nós toda mentira, afasta os mentirosos também e nos sustenta nas nossas fraquezas. Esta é a minha oração por mim, pelos irmãos e irmãs, e eu oro no único nome debaixo do sol pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, queridíssimas irmãs em Cristo Jesus, quero convidar você para você abrir a sua Bíblia nesta abertura dos trabalhos de adoração ao Senhor, no Evangelho de João, capítulo 2, versículos do 1 até o 11. Convidar você também, sugerir para você, que você divulgue o nosso trabalho para os seus amigos do Face. Divulga o nosso trabalho. A gente está aqui todas as manhãs cultuando a Deus em espírito e em verdade. E esse trabalho eu convido você para divulgar, porque aqui o Evangelho é proclamado todos os dias. Quando eu falo alguma coisa que não está clara na Bíblia, eu sempre esclareço que é uma opinião pessoal, né? Mas o que é bíblico tem endereço certo aqui. E eu convido você para estar com a gente na Bíblia aqui, capítulo 2 de João, versículos do 1 até o 11. Eu não vou ler, porque é um texto longo e nós temos aqui o nosso tempo, né? Que as pessoas têm compromisso também. Então, nesse texto aqui de João, capítulo 2, versículos do 1 ao 11, acontece o primeiro milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro milagre do ministério de Jesus. Jesus transforma, mais ou menos, levando-se em consideração o que era uma talha na época de Jesus. Ele transforma algumas talhas, recipientes,
de água em vinho. Então ele transforma mais ou menos, ninguém está dizendo que estou dizendo que mais ou menos levando em consideração as medidas daquela época para hoje. Ele transforma mais ou menos 560 litros de água em vinho, numa festa de casamento lá na Galileia. E este foi um milagre impressionante, né? Impressionante. E foi um dos milagres mais convincentes que Jesus operou, esse primeiro milagre. Convincentes por quê? Porque muitos outros milagres as pessoas... Jesus, eu preciso marcar e deixar aqui. Eu não sei se ele fez 35 ou 36 milagres. Eu sei que o último milagre dele relatado na Bíblia, ele fez com ele mesmo. Ele ressuscitou. E este foi o primeiro milagre. E muitos outros milagres, muita gente não acredita, né? Muitos céticos não acreditam. Tinha acabado o vinho e tinham 6 talhas, 6 recipientes de pedra. Jesus pediu para que enchessem de água até a borda e depois mandou que servissem, né? E ele tinha transformado aquela água em vinho. Este é um milagre fantástico, né? Então, e vinho de melhor qualidade do que aquele que já havia sido servido, né? Vinho é um negócio difícil de falsificar, né? Pode mudar a qualidade do vinho, acrescentando álcool, água, um monte de coisa, mas mudar, né? Porque é muito difícil. Mágico, por exemplo, pode tirar coelho da cartola. Eu nunca vi. Não estou dizendo que nunca aconteceu, mas eu nunca vi um mágico transformando água em vinho. Pode ser que alguém já tenha visto, eu nunca vi, né? Então, é muito interessante isso daqui, este primeiro milagre do nosso Senhor Jesus. Primeiro sinal, né? Como João fala aqui no versículo 11 do capítulo 2 do Evangelho. E este sinal é aquilo que aponta, este milagre, ele aponta para alguma coisa. Por exemplo, só para você entender o que eu estou tentando dizer aqui. Quando a gente está com a garganta inflamada, é um sinal de infecção na garganta, né? E este milagre é um sinal que aponta para a grandeza de Jesus. Se você continuar aqui nesse Evangelho de João e for no capítulo 20, versículos 30 e 31, você vai ler isso que eu acabei de falar, apontando para a grandeza de Jesus. Este milagre, transformando água em vinho, ele mostra o poder de transformar que Jesus tem. Transformar vidas, transformar tudo.
né? O mesmo Jesus que... Então, o Gilmar está perguntando aqui sobre se este vinho era vinho alcoólico ou não alcoólico. Irmão, existem várias posições a respeito, Gilmar. Por quê? Vamos lá, vamos começar a entender. Eu tinha até escrito sobre isso e eu pulei aqui. Mas como você perguntou, eu vou falar. Como os evangelhos foram escritos na língua grega, tá? Isso aqui foi escrito no grego. E aí começa uma discussão a respeito. Por quê? Uns entendem que a palavra vinho, usada no grego, ela pode se referir tanto ao suco de uva quanto ao vinho alcoólico. E aí vira discussão, né? Ah, Jesus transformou a água num suco de uva de ótima qualidade. Porque o que a gente precisa entender também é que nem tudo que se bebia naquela época e se chamava de vinho era alcoólico. Por quê? A água era um negócio muito difícil. Israel hoje tem água, né? Porque usam várias tecnologias, tá? Mas na época essas tecnologias não existiam. Então água potável, água para se beber, não era um artigo fácil de se achar. Então muitas vezes tomavam suco. E também, muitas vezes, a água que se encontrava não era uma água boa para beber, né? Então se bebia muito suco de uva no lugar da água, naquela época, tá? E isso gera algumas discussões, né? Por exemplo, porque lá no grego está escrito assim, né? Deixa eu tentar lembrar, porque isso eu não coloquei aqui. O verbo beber, por exemplo, né? O verbo beber no português, deixa eu ler o que escrever, 37, então o 37º milagre de Jesus, ele fez com ele mesmo. Ele ressuscitou. E os outros 36 milagres ele fez com outras pessoas. Mas eu estava falando aqui que o verbo beber também na língua portuguesa, né? Você diz, eu vou beber água, não é? Mas é o mesmo verbo se você for beber vinho alcoólico. Você não muda o verbo. Beber é beber, tanto para refrigerante quanto para bebida alcoólica. Tem gente que entende dessa forma no grego, então causa uma certa confusão. O que as pessoas entendem é que Jesus não iria incentivar ninguém a ficar bêbado, né? E ele não ia fazer. Isso é o que defendem. Ele não ia fazer 560 litros, mais ou menos, de vinho para embriagar as pessoas. Então muitos entendem que ele transformou
a água em 560, mais ou menos, litros de um ótimo suco de uva. Então, Gilmar, eu não vou afirmar para você que era um vinho alcoólico ou só o suco do fruto da vide, tá? Porque realmente eu não sei. Seria uma leviandade minha eu dizer que era suco ou eu dizer que era vinho alcoólico. A Bíblia usa o termo vinho, mas vinho naquela época podia ser um ou outro. Não se falava suco de uva, como se fala hoje. Vinho era o suco, era a uva espremida. Aquilo era vinho, né? Ou aquilo era esqueci o termo, ficava lá um tempo para ele criar o álcool da própria bebida, não se acrescentava álcool, né? Isso é um processo industrial de hoje. Ou ele era bebido rapidamente e não teria o álcool. Então, eu não posso afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. E não vou fazê-lo. Só para esclarecer, existe muitos teólogos que entendem que era vinho alcoólico e outros entendem que não. Tá certo, Gilmar? Vamos deixar dessa forma para não inventar coisas, né? Não, mas, Djalma, vinho tem álcool aqui para nós hoje. Hoje tem álcool, mas naquela época, né, tudo que era suco, fermentação. Obrigado, Alexandre, essa palavra que tinha sumido. Ou eles espremiam a uva e bebiam, era um vinho, sem álcool, ou deixava fermentar e aquilo criar num processo químico natural, transformava parte daquilo em álcool e deixava as pessoas um pouco mais alegres. Eu não posso afirmar aquilo que a Bíblia não afirma, né? E não vamos usar o termo de hoje aqui para na época de Jesus, entendeu? Porque o termo vinho no grego era usado tanto para o suco quanto para o vinho alcoólico. Tá certo? Ficou claro isso. Se alguém quiser afirmar alguma coisa, que afirme. Eu não vou afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Tá bom? Então, esse milagre é um milagre transformador. É isso que eu estava dizendo. Jesus transformando a água em vinho. Ou alcoólico ou sem álcool, não sei. Não sei, né? E essa coisa de ser transformador, o próprio Jesus era transformador. Ele é até hoje na vida das pessoas. Ele transforma a vida das pessoas. Ele transforma, do jeito que ele transformou a água em vinho, ele transforma a vida daqueles que são pecadores em santos. Então este milagre, esse primeiro milagre mostra o quê? O poder transformador do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O que a gente precisa entender e ficar maravilhado não é transformar a água em vinho. Isso é um negócio maravilhoso, claro, né? Mas a gente precisa entender e buscar entender e reconhecer, quando a gente entende, a gente reconhece as verdades que estão dentro deste milagre, que é o poder transformador do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os milagres de Jesus, as pessoas se prendem, né, especificamente nos milagres.
Ah, Jesus fez o paralítico andar. Jesus fez o morto ressuscitar. Que coisa! É realmente um negócio extraordinário. Claro que é. Mas a gente não pode simplesmente olhar para o fato físico. O mundo passou a falar. A mulher que tinha uma grande hemorragia, essa hemorragia cessou. Isso é o fato físico. Isso deixa as pessoas despreparadas, embasbacadas, né? Olha. Mas nós, que somos seguidores de Jesus, nós temos que buscar e reconhecer as verdades por trás disso. O que cada milagre desse traz de mensagem, além do fato físico? Muito mais importante do que o fato físico, porque esse vinho, essa água que foi transformada em vinho, depois que beberam, acabou. Virou suor, virou xixi, acabou. O milagre físico acabou. Quando Jesus fez os outros 36 milagres físicos, né? É quando ele andou sobre as águas, a hora que ele parou de andar, aquilo acabou, cessou. E os milagres físicos, quando as pessoas morreram, o milagre morreu com elas. Agora, a verdade, a coisa espiritual do milagre continua até hoje. É isso que nós precisamos buscar. Esse é o motivo dos sinais, não só o físico. Porque o físico é aquilo que os nossos olhos veem. Quando os nossos olhos se fecham, acabou. Agora, qual que é a mensagem dos milagres? Por que Jesus fazia milagres? Para mostrar que ele tinha poder, que ele tinha dom? Não, claro que não. Né? Se você, por exemplo, for agora no Evangelho de Marcos. Amém, irmã Elis, obrigado. Que bom, obrigado, porque que bom que você entendeu. Esse é o obrigado. Quer dizer que eu consegui passar. Se você abrir Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12, você vai encontrar lá, né, um ensino sobre a obra de Jesus. Um sujeito que era paralítico, né, foi levado lá, tinha muita gente, ele não conseguia entrar, né? E Jesus estava pregando naquela casa. Aí os amigos desse paralítico desceram aquele homem por um buraco no teto, sei lá, abriram um buraco, ou já tinham o buraco, não sei, desceram o homem. O que aquele homem estava querendo? Estava querendo a cura física, a cura da sua enfermidade. E olha aqui como muito mais importante do que o fato físico é o espiritual, que você vê aí em Marcos 2, no versículo 5 agora. A primeira coisa que Jesus fala para esse homem é: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus não cura ele ali de bate-pronto. Primeiro perdoa os pecados dele. Você está entendendo? E quando Jesus diz, olha, os seus pecados, e filho, né? Porque ele era Deus. Então diz, filho, os teus pecados estão perdoados, aquilo vira uma confusão ali. Por quê? Porque os judeus que estavam por ali, né,
se viram contra Jesus, porque na cabeça do judeu, até hoje, a grande maioria deles, somente Deus é que pode perdoar os pecados. Então vem esse sujeito aqui dizer, os teus pecados estão perdoados. Ele está dizendo que ele é Deus, né? Os sacerdotes, o povo ali. Muitos acreditaram, mas a maioria ficou contra. Nenhum ser humano na cabeça do judeu, a maioria até hoje, né, tem o direito de absolver a culpa de outra pessoa. Só Deus o pode fazer. Só Deus. Jesus fez exatamente porque nós temos graças a Deus, temos esse entendimento de que Ele é Deus. Né? Quando eu digo aqui, padre nenhum absolve ninguém de pecado nenhum, só Deus pode absolver. O judeu também vê dessa forma, só que não vê Jesus como Deus. Jesus, ele sempre liga. Você está entendendo? Eu não sei. É que eu tenho que dar uns pulos aqui para poder dar tempo de falar tudo. Mas todos os 36 milagres de Jesus, até o 37º que ele fez com ele mesmo, né? Eles sempre tinham uma ligação do milagre físico para a maior das curas, que é a cura espiritual. Então, quando a gente combate hoje as falsas igrejas, esses falsos dons de cura, porque são falsos verdadeiramente. Porque, né? A maioria é mentira. A maioria das pessoas saíram de casa com dor no joelho, dor no baço, dor nas costas, tomou um remédio e foi para a igreja. Até chegar lá, o remédio fez efeito. Ou, né, uma manipulação coletiva. Quando a pessoa foi curada lá, chega em casa, a dor volta. Mas Jesus curava as pessoas. As pessoas que eram curadas fisicamente, elas eram curadas espiritualmente também. A verdade nua e crua, que é muito encoberta, que sempre joga uma nuvem escura sobre isso, e cada um vai responder a Deus das coisas que fala, né? Jesus, a verdade é a seguinte, a verdade bíblica. Aonde está isso na Bíblia? Lendo a Bíblia você vai entender isso, a Bíblia toda, a começar lá de Isaías. Jesus não veio ao mundo para dar saúde física para ninguém. Ele pode dar? Claro que pode, é óbvio que pode, ele pode tudo. Mas não foi para isso que ele veio ao mundo. Jesus não veio ao mundo para dar riqueza aos homens. Ele pode dar? Claro que pode, mas não foi para isso que ele veio. Todo mundo que... Isto eu estou afirmando com muita tranquilidade, com uma convicção. Acho que é uma das maiores, se não a maior convicção da minha vida. Deus pode fazer tudo e qualquer coisa. Jesus, como Deus, pode fazê-lo. Mas ele não morreu na cruz para dar saúde física e nem prosperidade para homem nenhum. Jesus morreu, se entregou na cruz para nos oferecer salvação do pecado e vida eterna.
Quando a gente combate essas falsas igrejas, esse falso evangelho, porque colocam noite da cura, mas não existe. É impossível. É impossível biblicamente isso. Jesus levava as boas novas e as pessoas eram curadas. Não se fazia uma noite de cura, uma noite da prosperidade. Isso são, sabe, esse monte de professor pardal que tem aí no Evangelho. Jesus ofereceu na cruz do Calvário salvação do pecado e vida eterna. Acabou. Se você achar qualquer coisa diferente disso nos evangelhos, nas cartas pastorais, por favor, me avise onde está. Fala para mim, olha, eu achei, está em tal lugar. Mostra. E eu desafio qualquer um desses que fazem esse tipo de coisa a mostrar também da onde eles se baseiam para fazer isso. Você vai ver que 99,99% é no Velho Testamento. Mas no Velho Testamento Jesus não tinha vindo. Então eles misturam tudo. Eles misturam judaísmo com cristianismo. E o povo que não lê a Bíblia, não medita, não estuda, acredita. Curas físicas, querido irmão e queridíssima irmã, que são mostradas aqui, os 37 milagres do nosso Senhor Jesus Cristo registrados na Bíblia, né? Provam o poder de Jesus para curar o espírito. Então Jesus mostrava a cura física que podia ser vista para mostrar a cura espiritual que não podia ser vista. Você está me entendendo? Eu não estou dizendo que Jesus não cura, não é nada disso, claro que cura. Claro, ninguém está dizendo que não cura, gente, que isso? Ah, ele não acredita em milagre. Não, claro que acredito. Só que isso não é a linha de frente do Evangelho. Isso que eu acabei de falar, se você abrir Marcos capítulo 2, versículos 10 e 12, você vai ler isso que eu acabei de falar. O que eu acabei de falar? Vou repetir para você ir lá e confirmar ou não. Que as curas físicas que podiam ser, era uma cura que podia ser vista. Jesus fala assim, seus pecados estão perdoados. Alguém via os pecados sendo perdoados? Alguém vê Jesus perdoando os meus pecados? Nem eu vejo. Eu creio pela fé. Esta é a cura espiritual, que não pode ser vista. Então a cura física era para mostrar que ele tinha poder para curar o espírito também. Marcos 2, 10, 11 e 12. Aqui ninguém inventa evangelho aqui. Aqui é o que está escrito. Aquilo que é interpretado deve ser interpretado. Aquilo que é literal tem que ser literal. O irmão perguntou do vinho, né? Eu não posso afirmar uma coisa ou outra, porque eu sei que na época o vinho era assim, era assado, era assim, era assado, não tinha água, às vezes se encontrava água e a água não era própria, não era boa para beber, então tomava suco de uva. Como é que agora eu vou afirmar aqui que o vinho era alcoólico? Ou que o vinho não era alcoólico? Eu não posso. Não, tem uma corrente que diz de um jeito, tem uma corrente que diz do outro, e você? Eu não sei. Pronto.
Assim. Não, mas não sabe? Não sei. Não sei. Como é que eu vou afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma? Jesus, com as suas palavras, com os seus atos, Jesus se proclamava, Jesus dizia: olha, eu sou Deus. Quando Jesus diz que ele perdoava os pecados, ele estava se proclamando como divino. Ele também proclamava a sua existência eterna, que lhe dá o atributo que define divindade. Só o eterno, aquilo que vive eternamente, viveu, vive, viverá, só isso, ou só esse é divino. Essa é a definição que João, no capítulo 8, versículo 24, e no versículo 58, ele dá de divindade. O que é divino? É aquilo que sempre existiu, existe e existirá eternamente. Vocês estão entendendo? Eu estou me fazendo entender? Ninguém está dizendo aqui que Jesus não pode curar uma pessoa enferma. Claro que pode. Mas Jesus não se preocupa, né? Isso é um termo nosso, humano. Mas vamos dizer que Jesus se preocupe, para a gente entender, né? Mas a preocupação de Jesus não é curar o corpo daquela pessoa. Porque aquela pessoa é curada daquela enfermidade, daqui a alguns anos ele vai morrer. Essa cura morre com ele. Agora, a cura espiritual é eterna. Tá, vocês estão me entendendo? Você vê que anjo nenhum, você lê a Bíblia toda, você vê isso que eu estou falando. Anjo nenhum aceitou a adoração. Porque eles não são Deus. Jesus muitas vezes aceitou a adoração. Porque só Deus pode ser adorado. Você vai achar Jesus aceitando a adoração em Mateus 4:10, 8:2, 9:18, João 9:38 e Apocalipse 5, do 5 ao 14. Jesus aceitando a adoração. Jesus ainda é divino. Ele ainda é Deus, não mudou nada. Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados para curar de nós a doença espiritual, como está lá em Isaías. Que as pessoas... Lá não fala doença física, levou sobre nós a sua doença. Não está falando do físico ali. Está falando do espiritual. Jesus nem tinha vindo ainda. Por causa disso que Jesus merece a nossa adoração. Querido Deus, amado Pai, eu glorifico o Senhor por tudo que a gente pôde aprender hoje aqui como igreja. Como igreja, entendendo os princípios básicos e fundamentais da Bíblia. Sem isso, não há cristianismo. Pode viver qualquer coisa, qualquer mistura, qualquer mix aí, mas cristianismo não há sem esse entendimento. Senhor, se for da tua vontade, cura-nos o físico, mas pelo amor do teu santo nome, cura o nosso espírito. Esta é minha oração por mim, pelos meus e por todos os irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.